metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação Êxodos é a solução. A madeireira Tatuíbi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Você que é cliente Bom Pastor concorre toda semana a R$1.000 pela Loteria Federal. Para participar, basta manter em dia as mensalidades do seu plano. Eu sou o Geraldo Luiz e este plano eu garanto. Eu assino embaixo. Promoção Fique em Dia com a Sorte. Planos de assistência funeral Bom Pastor. Sorteios vinculados a títulos de capitalização emitidos pela Mafre Capitalização. SUSEP número 15414-0017221/2012-94. Regulamento completo no site www.grupopastor.com.br. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. 11 horas e 55 minutos. 11h55 é a hora da gente colocar um ponto final na Voz do Povo de hoje, dessa segunda-feira, para estabelecer o colóquio com o Caio Bortolã, que está chegando por aqui com aquela corintianite aguda no dia de hoje, né? Rapaz, você deve ter tido... Corintianite aguda é mais ou menos igual triglicérides, aquela coisa... Gota? É igual gota, será? Na verdade, eu tô me ajeitando aqui com a minha camisa branca. Ela ficou um pouco menor do que eu, né? Parece. Tá um pouco apertada, né? Mas tudo bem. Mas você vai fazer um regime logo? Uma dieta? Dieta? Eu preciso fazer uma dieta, eu preciso realmente emagrecer, eu concordo com você. O que você perguntou sobre taxa de diabetes? Se a corintianite aguda... Triglicérides... as manifestações da corintianite aguda, elas são semelhantes às da gota. Não. Eu tinha um colega que tinha gota, ele não podia comer essas coisas, salame, que eu adoro. Né? Não pode comer. Ele comia um salame, nossa, o cara ficava estragado, meu. Eu tenho ácido úrico. A corintianite aguda Eu tenho ácido úrico. E as minhas taxas são altas. E, de fato, se você come muita carne ou come muito peixe, né? Aí as crises de gota são terríveis. Embutido, né? São terríveis. Não, acho que não, Ivan. Eu acho que a gente tem que separar as coisas, né? Como torcedor, é evidente que eu estou aborrecido e, de certa forma, preocupado. Como torcedor, né? Eu também estou muito aborrecido. Agora, analisando friamente, eu acho que não muda nada do que foi dito até aqui. Né? Não muda nada do que foi dito até aqui. Governo de São Paulo interdita mais um parque na capital. O Parque São Jorge. Suspeita-se que uma macaca tenha transmitido febre amarela. Meu Deus do céu, os sintomas são tremedeira e caganeira. Tá dizendo aqui a brincadeira do amigo aqui. Eu acho que tem que brincar mesmo. Claro que tem que brincar e bastante. Porque se o Corinthians perder esse campeonato, meu Deus do céu, você imaginou o que você vai aguentar, Caio? Eu não vou aguentar nada. Você tem uma noção do que você vai ter que aguentar? Não vou aguentar nada. Ivan, a questão é que, tecnicamente, o time do Corinthians é fraco. O time da Crefisa é melhor. O time do Palmeiras tá jogando uma bola bonita agora, né? Na verdade, não, né? Na verdade, o Palmeiras ganhou do Atlético Goianiense, que vai cair, ganhou da Ponte Preta, que tá brigando para não cair, e ganhou do reserva do Grêmio. Hoje o Palmeiras tem um jogo contra um Cruzeiro desinteressado, né? A sequência do Palmeiras é uma sequência
boa nesse aspecto, né? Joga contra um Cruzeiro desinteressado hoje. Porque quando o Cruzeiro esteve interessado, o Palmeiras foi eliminado pelo Cruzeiro da Copa do Brasil. Não, mas tá jogando uma outra bola. Tá jogando melhor agora o Palmeiras. Tá jogando um futebol ágil e de velocidade. O Palmeiras, coisa que não estava fazendo. Quando você faz uma análise fria, eu vou repetir aqui, o time da Crefisa tem 60 jogadores no elenco. O investimento da Crefisa e do Paulo Nobre passou de R$500 milhão no time. O elenco do Corinthians, que é limitadíssimo, custou R$20 milhões. O Daverson, que acho que nem no banco do Palmeiras está, custou R$20 milhões. Então, o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Aliás, o Palmeiras tinha a obrigação de ter ganhado tudo esse ano. Ter ganhado o Paulista, ter ganhado a Copa do Brasil, ter ganhado a Libertadores, perdeu o Paulista, perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, perdeu a Libertadores para o Barcelona e Guayaquil e ainda não ganhou o Campeonato Brasileiro. Pode ganhar o Campeonato Brasileiro como pode não ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora, tecnicamente, é um disparate. Não dá para comparar. Não dá para comparar o Palmeiras nem com o Flamengo, quanto mais com o Corinthians. Tecnicamente, não há comparação. Também acho. O Palmeiras está muito acima. Não tem muito o que dizer, Ivan. Tecnicamente, o Palmeiras é o melhor time, é o melhor elenco, tem o melhor elenco, tem os melhores jogadores no papel. É que esse time não deu liga até agora, né? Pode ser que o Palmeiras tenha uma arrancada e ganhe o campeonato? Pode, claro que pode. Agora, nada a dizer além disso. O que o Corinthians foi ontem é o que o Corinthians tem sido durante grande parte do ano. É um time limitado tecnicamente. Então aí você não consegue discutir. Mas era considerado, até outro dia, pela crônica esportiva balizada e pelo senhor também. Não, de jeito nenhum. Era considerado... Você pode fazer uma pesquisa... O Barcelona, o Real Madrid do Brasil. De jeito nenhum. Você quer polemizar e eu não vou entrar nessa, Ivan. Quer polemizar? Nunca dantes um time ganhou tantos pontos no primeiro turno. O Corinthians fez um primeiro turno de campeão e está fazendo um segundo turno de rebaixado. Era um time que tinha um coletivo. Tem tudo isso que você falou aí. O Palmeiras é melhor individualmente, pelas peças que foram adquiridas pela Crefisa, como você diz. O Corinthians já tem umas peças bastante limitadas, né, dentro do orçamento do Corinthians. Porém, o Corinthians tinha encontrado a salvação da safra, da lavoura, com o Carille, que deu um coletivo para o time. Pois é um jeito só de jogar, né? E aí, quando ele precisou mudar o jeito de jogar, ele não conseguiu. Por quê? Porque falta qualidade técnica. E aí, alguns mitos caem, né? Agora, a gente percebe que o Carille é um técnico em começo de carreira. O Carille não é o Tite. Da mesma forma que o Cuca não é genial. Porque a imprensa, como você gosta de dizer, a balizada, dizia que o Cuca é genial. O Cuca não é genial. Aliás, tá difícil achar gênio nesse futebol brasileiro. Não tem. Né? Não tem. É um futebol de baixíssimo. Só. É um futebol de baixíssimo nível. É uma limitação só. É um futebol de baixíssimo nível técnico. Baixíssimo nível técnico. Até outro dia, comentarista da Transamérica, nós transmitimos os jogos pela Transamérica, Henrique Guilherme dizia: Rodriguinho é o melhor jogador do Brasil Olha, em terras brasileiras, né? Não é. Rodriguinho é fraco. Esse gerente do Palmeiras aí, o gerente de futebol Alexandre Matos. Remunerado. Gerente de futebol do Palmeiras remunerado. Deve ser muito bem remunerado. Ah, sem dúvida. Não é isso? Tiraram ele do Cruzeiro, não foi? Tiraram do Cruzeiro. Tiraram ele do Cruzeiro. Deve ser muito bem remunerado esse rapaz. Esse rapaz, já contei essa história aqui num colóquio anterior. Esse rapaz teve um evento aí, uma festa do Palmeiras, fez uma festa, fez um evento qualquer. Torcida do Palmeiras, presente lá, e coisa. Esse camarada sobe no caminhão de som. O Lucas Lima, naquela época, ficava tirando sarro dos palmeirenses nas redes sociais. Ele sobe num carro de som, pega o microfone e começa a cantar assim. Chamou a torcida para cantar assim: Ei, Lucas Lima, vai tomar no... Palmeiras tinha ganhado qualquer título que o Palmeiras ganhou esse ano. Não, esse ano não ganhou nada. Eu não sei que raio de festa que foi que a torcida... Lucas Lima, vai tomar no... Lucas Lima, vai tomar no... Ele, o Alexandre Matos, diretor de futebol remunerado do Palmeiras, sobe num caminhão e começa a puxar um coro desse com a torcida do Palmeiras. E agora ele vai contratar o Lucas Lima?
Mas o torcedor do Palmeiras não respeita nem o hino nacional. Você acha que o torcedor do Palmeiras tem algum... Não, eu tô falando do quando tá tocando o hino, Matos. quando tá tocando o hino nacional, que é no mínimo para você cantar o hino nacional, ou se você não souber cantar o hino nacional, escuta o hino nacional, Não, o torcedor do Palmeiras canta em cima. Eu tô falando do Alexandre Matos, Tá, mas- diretor de futebol Mas o presidente do remunerado mas o presidente do Palmeiras, quando o Palmeiras ganhou um Olha título, o nível. quando o título ganhou, o Palmeiras ganhou um título em cima do Santos, o presidente do Palmeiras colocou uma máscara com a careta do Ricardo Oliveira. Você acha que é papel de presidente do time? Aliás, um cara brilhante, o Paulo Nobre, foi o cara que tirou o Palmeiras do limbo e reconduziu o Palmeiras à condição de um time grande. Até pôr a máscara, tudo bem. Agora, o diretor remunerado do Palmeiras sobe num carro de som e puxa um coro desse com a torcida do Palmeiras. Olha o nível se um diretor de futebol remunerado, ou seja, o que você entende por um diretor de futebol remunerado? Bom, esse é o profissional. Sim. Porque o presidente do Palmeiras, você falou que colocou a máscara, É torcedor. é um torcedor Sim. amador, é um Sim. dirigente amador, é um torcedor. Agora, esse é profissional, remunerado. O cara sobe no carro de som e puxa um coro desse. Rapaz, olha o nível do futebol brasileiro. Olha o nível do futebol brasileiro. Então, em linhas gerais, Ivan, o Corinthians continua sendo favorito para ganhar o título brasileiro. Pode ser que perca, porque hoje, quando você vê o Corinthians jogar, você imagina que o Corinthians vai perder de todo mundo, né? Você tem a impressão de que o Corinthians vai ser atropelado pelo Palmeiras e vai perder de todo mundo, né? O time perdeu da Ponte Preta, perdeu do Bahia, perdeu do Vitória, perdeu do Botafogo, né? E perdeu para o Bahia sem chutar uma bola no gol. Perdeu para o Botafogo sem chutar uma bola no gol. Perdeu para a Ponte Preta e ontem só pressionou a Ponte Preta quando foi pro desespero, né? Então, quando você vê o Corinthians jogando o que está jogando, a impressão que você tem é que o Corinthians vai perder de todo mundo daqui até o final do Campeonato Brasileiro. Porque, tecnicamente, é isso. Não imagine que o Corinthians é diferente. Tecnicamente, é isso. O que aconteceu no primeiro turno? Aconteceu que o Romero estava jogando no limite. Que o Rodriguinho estava jogando no limite. Né? O Rodriguinho não dá mais que aquilo, não entrega mais que aquilo. Tanto é que em 2015, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, o Rodriguinho era reserva, entrava de vez em quando. Aquele time do Tite, que tinha o Jadson jogando bola, que tinha o Renato Augusto, que tinha o Elias. O Rodriguinho entrava de vez em quando. E hoje o Rodriguinho é o principal jogador do... O Carille não tira o Rodriguinho, não sei, deve ser filho do Carille o Rodriguinho, né? Então, Ivan, para o Corinthians perder esse campeonato brasileiro vai ser, claro, muito desagradável, mas vai passar longe de ser uma vergonha. Vergonha é o Palmeiras não ganhar esse campeonato brasileiro. Vergonha é o Flamengo estar em 8º lugar. Vergonha é o Atlético Mineiro estar lá embaixo. Porque esses times todos investiram muito mais do que o Corinthians. Né? Se você olhar para o elenco do Atlético Mineiro, é muito melhor que o elenco do Corinthians. Se você olhar para o elenco do Flamengo, é muito melhor. E o Palmeiras, então, é incomparavelmente melhor em termos de elenco que qualquer time do Brasil. Então, claro que é desagradável para o torcedor perder um campeonato. Campeonato ganho. Claro que é desagradável. Claro que torcedor nenhum vai ficar satisfeito. Mas o Corinthians é isso. O Corinthians do fim do ano é o Corinthians que se imaginava no começo do ano, a quarta força. Você está fazendo uma análise técnica de cronista esportivo abalizado. Eu estou fazendo uma análise de torcedor. Do ponto de vista do torcedor, você se prepare. Caio Bortolã, quem avisa, amigo, do ponto de vista da torcida, você se prepare, porque se o Corinthians perder esse campeonato, você pode falar que o time é limitado, que o time é não sei o quê, que o Rodriguinho é isso, que aquele é aquilo, que o João não sei o quê. Mas o time estava 16 pontos, não é isso? Chegou a colocar 16 pontos na frente. De quem? De todos. Não, o Corinthians ficou... Não foi? Não foi 16? O Corinthians terminou... O corintiano lá que fica me contestando. O Corinthians terminou... Eu tenho dois corintianos não. O Corinthians terminou o primeiro turno, 7 pontos na frente do Grêmio. Corintiano? 13? Eu tô falando pro segundo colocado. 13? Eu tô falando 12? pro segundo colocado. 12. Não. Ponto, Ivan, são 4 jogos, Ivan, meu. O Corinthians colocou na virada do primeiro pro segundo turno 7 pontos à frente do Grêmio. Mas o Grêmio, você não põe o Grêmio na conta, porque o Grêmio... Eu tô colocando na conta... da América, pô. O Grêmio não tá nem aí no Campeonato Brasileiro. Esquece o Grêmio. O Grêmio tomou de 3 do Palmeiras dentro de casa. Ivan, o que eu tô querendo dizer a você é o seguinte: o Corinthians esteve na virada do primeiro pro segundo turno, quando o time tava voando, 7 pontos na frente do segundo colocado. Hoje o Corinthians está a 6 pontos na frente do segundo colocado. Terminou o turno com 12, não foi? Não.
Não. Foi até Não, ontem, Ivan, cara. Ivan, não interessa quem vem em terceiro, quem vem em quarto, quem vem em quinto. Porque o Corinthians tem 20 pontos à frente do São Paulo, por exemplo, que é o 10º colocado. Isso não interessa. A gente está falando da distância do líder para o vice-líder, né? E vale dizer que o Corinthians precisa estar 1 ponto à frente do segundo colocado. Ele virou o primeiro turno 7 pontos à frente do Grêmio. Se o Palmeiras não ganhar hoje, e é uma possibilidade, o Corinthians estará 6 pontos à frente do segundo colocado. Se o Corinthians não... Porque a conta que estão fazendo é, o Palmeiras vai ganhar hoje, muito que bem, a diferença cai para 3. Aí o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Porque é lógica. Mas o futebol não tem lógica. Então tem uma série de nuances a serem observadas. Tá bom. Né? Se o Palmeiras ganhar hoje, a diferença cai para 3. Se o Palmeiras empata com o Corinthians, a diferença continua em 3. Se o Palmeiras perde para o Corinthians, a diferença volta para 6. E se o Palmeiras empata hoje, a diferença fica em 5. E se ele perde para o Corinthians, a diferença vai para 8. E se ele perde hoje para o Corinthians, a diferença vai para 9. Tá. Então, da mesma forma que o Palmeiras pode ganhar hoje do Corinthians. Estou escutando tudo que você E está terminar a próxima rodada, não essa terminar hoje, com o mesmo número de pontos que o Corinthians. Estou escutando tudo que você está falando, mas se o Palmeiras ganhar hoje e se o Palmeiras ganhar no domingo... Aí não vira. Tem jeito. Aí vira, né? Aí jeito. se prepare, porque... Aí estamos falando de conversa de torcedor. Conversa de torcedor. Aí vai virar uma festa, né? Corinthians vai virar... Aquilo, eu não vi isso. Lá atrás houve uma época que o Corinthians ganhou um apelido de Faz-me Rir. Torcedor. Isso acho que foi antes de 1945, sei lá. Antes do centenário, do título do Sesc Centenário, sei lá que título que o Corinthians tem aí. O apelido do Corinthians era Faz-me Rir, vai voltar esse apelido. Ô, Ivan, quem é o líder do Campeonato Brasileiro hoje? Corinthians. Então tá bom. Bom. Quem é o atual campeão paulista? O atual campeão paulista é o Corinthians. Dos times grandes de São Paulo, quem foi o único que foi campeão esse ano? Corinthians. Ué, então Faz-me Rir o quê? Faz-me rir, perdeu um negócio desse Faz-me rir o quê? Com 12 pontos na frente. Com 12 pontos na frente, deixar virar, Olha, pô. muita calma. Mas muita calma. Eu acho que tem que ter calma, tem que ter parcimônia. O Palmeiras é melhor? Não há dúvida. Palmeiras pode virar em cima do Corinthians? Não há dúvida. Corinthians pode ser campeão? Não há dúvida. E aí o que você está falando de torcedor, Ivan, se o Palmeiras for campeão, vão me encher a paciência? Mas o Corinthians pode ganhar também. Pode. Né? Pode, não tem dúvida. O Corinthians pode ganhar também. Pode. Porque a gente tá discutindo aqui, agora falando de torcedor para torcedor, como se o Corinthians estivesse brigando para não cair. Não. E o Corinthians está 6 pontos na frente do segundo. Você percebe? Tá bom, vamos deixar. E o objetivo do Corinthians para esse ano era não cair no Brasileiro. Aí o Pomarola publica aqui: o gigante está ferido, mas não está morto. Não, evidentemente que não. Vai, Coringão! Vamos ver o que vai dar, mas que tá interessante, tá? Não tem dúvida. O campeonato ganhou outros ares, né? Problema pra seu quem... e do Wilson Bardini. O campeonato ganhou outros ares, né? Para quem é contra pontos corridos. Eu acho que ponto corrido privilegia o melhor time, né? Quem faz a melhor campanha. É indiscutível que o nível técnico desse campeonato é baixíssimo, né? Não tenha dúvida. É baixíssimo. Mas bota abaixo nisso. Qualquer campeão brasileiro desse ano terá no máximo a mesma pontuação do campeão brasileiro do ano passado. Eu nunca vi tantos times chamados grandes do futebol brasileiro jogando nada. Jogando ali naquela zona ali próxima da zona do rebaixamento. Pois é. São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense. Atlético Mineiro, Vasco já andou por lá. Quem mais andou por lá? Atlético Paranaense. Nunca vi tantos assim. Nunca vi. Então, o nível técnico é baixíssimo. Campeão, seja ele quem for, vai ser campeão de um campeonato de nível técnico baixíssimo. E eu acho que a maior vergonha, bato na tecla, não é o Corinthians perder o Campeonato Brasileiro, que está na iminência de perder. São os milionários, ou quase bilionários times do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro não terem ganhado.
Mas não é uma questão de dinheiro. Não é só uma questão de dinheiro. A seleção do Tite, que se classificou para a Copa do Mundo com toda essa facilidade que teve, a Argentina quase caindo, a crônica esportiva balizada tirando sarro da Argentina, fazendo gozação com a Argentina se classificou. Eu quero ver na Copa do Mundo, porque agora no Sub-17, no Mundial Sub-17, quem viu a Inglaterra jogar, o que a Inglaterra fez com a Espanha, né? Na verdade, a Inglaterra ganhou o Sub-17 e ganhou também o Sub-20, né? Ou ganhou o Sub-15, é uma coisa assim, né? Jogando um futebol que não é aquele futebol mas inglês isso, do passado, mas cara. isso é uma coisa... Não é? Pra gente ver... futebol. Mas é uma coisa pra gente ver lá na frente, né? É difícil de falar a esse respeito, porque Não é isso. provavelmente na Inglaterra... Nós estamos deixando enganar pelos resultados do Tite. Nessa Inglaterra há muita miscigenação, né? Muitos jogadores que não são necessariamente ingleses nativos, né? São filhos de imigrantes, como nos Estados Unidos, né? Mas então aí o latino casa-se com um inglês ou com uma inglesa, cara, né? Qualidade de futebol, cara. Não é aquele futebol rude de antigamente, que era só chuveirinho para dentro da área, bumba meu boi. Não, você vê os caras jogando bola. Não dá para dizer... Jogadores de qualidade. Não dá para dizer, pelo que você está colocando, se eu estou entendendo direito, que a Argentina é carta fora do baralho para a Copa do Mundo do ano que vem. Não. Da mesma forma que não dá para cravar que o Brasil vai ser campeão do mundo. Não é isso? A Argentina não é carta fora. É isso que eu estou falando aqui. A Argentina não... Eu estou falando que a crônica esportiva balizada tirou sarro da Argentina. A Argentina ameaçada de ficar fora. A Argentina foi para a Copa do mesmo jeito que o Brasil foi em 2002. E o Brasil ganhou aquela Copa do Mundo. Foi. Né? Exatamente. Desse jeito aí. Muito bem, tirando o que mais você quer falar, Ivan? Tirando o futebol, não, eu já cansei de falar de futebol, porque o meu time tá uma vergonha também. Meu time tá me fazendo passar vergonha. Eu assisto o meu time, eu fico irritado. Não, eu só queria dizer uma coisa, você fala sobre vergonha. O Corinthians sendo campeão brasileiro, no dia seguinte eu vou acordar corintiano. Corinthians perdendo o título, no dia seguinte eu vou acordar corintiano. Quanto a isso não tem o Corinthians continua ex-campeão brasileiro. Pode ser o primeiro hepta, não é? E o único hepta campeão brasileiro, porque não há outro time que tenha ganhado mais de 6 vezes o Campeonato Brasileiro. O São Paulo, Corinthians e Flamengo ganharam 6 vezes, não é? Se o Palmeiras ganhar, vai ficar igual aos outros 3, não é? Serão 4 times com 6 títulos. Se o Corinthians ganhar, será hepta campeão brasileiro. E aí eu acho que é só Corinthians e Flamengo, Palmeiras mesmo é que vão brigar. Não acho que o Santos vai brigar, nem acho que o Grêmio vai brigar, porque o Grêmio, se ganhar a Libertadores, e tudo se encaminha para isso, pelo menos para jogar a final da Libertadores, o Grêmio não vai ligar realmente para o Campeonato Brasileiro, não é? Não. Vai pensar no Campeonato Mundial. Que conquistou uma vitória. E o Santos me dá a impressão que não quer ser campeão brasileiro, não quer. E o Lucas Lima não quer mais jogar no Santos. Não quer. O Zeca já foi embora na semana passada. Então, o resultado esportivo para o torcedor é evidente que chateia o torcedor, mas eu durmo e acordo corintiano a despeito do meu time estar na segunda divisão, na terceira divisão, na última divisão. Eu tive uma conversa com um amigo agora de manhã que me disse que a Portuguesa de Desportos não está mais em nenhuma divisão do Brasileiro. Olha que coisa, a Portuguesa que foi vice-campeã brasileira em 1996, não está nem na Série D. Está na semifinal da Copa Paulista. Está na semifinal da Copa Paulista, querendo uma vaga na Série D. A Portuguesa caiu tanto que está fora, inclusive, da Série D. Vai jogar com Ferroviária, né? E a Inter vai jogar com 15 de Piracicaba. Olha que baita derby. Que baita derby. Então, minha gente, não muda absolutamente nada, sendo campeão ou não sendo campeão, como corintiano, não muda absolutamente nada, né? O Corinthians vai continuar com seus... seu coração. Não, claro que não. O Corinthians vai continuar com seus títulos mundiais, o Palmeiras vai continuar sem mundial, então não muda absolutamente nada. Silvio Santos, meu coração é corintiano. Não muda absolutamente nada. Agora, analisando friamente, Palmeiras é que tem a obrigação de ganhar. O Corinthians não tem obrigação nenhuma de ganhar. Um time que tem o Romero titular não tem obrigação nenhuma de ganhar nada, né? Não tem obrigação nenhuma de ganhar nada. O Romero é titular do Corinthians, minha gente. O Rodriguinho é titular do Corinthians. Então, esse time que tem Casim no banco de reserva é um time que não tem obrigação de ir além do que foi. Fez muito pelo elenco que tem. Foi muito longe. Deixaram o Corinthians com esse time meia boca chegar onde chegou e pode ser campeão brasileiro. E se for campeão brasileiro, vai ser o pior da história. Então, muda nada, Ivan. Muda nada. Muda absolutamente nada. Muito bem. Eu entendo o que você está dizendo.
Quem viveu a década de 80 torcendo para o Santos Futebol Clube sabe do que você está dizendo. Não é fácil. E aí tem um aspecto, né, Ivan? Esses caras ganham 500 paus por mês, 700 paus por mês, R$1 milhão por mês. Você está citando o exemplo do Lucas Lima, né? O futebol, diria Cesare Maldini, é das coisas menos importantes a mais importante. O futebol mexe principalmente com os homens, não é? Com as mulheres nem tanto. O futebol mexe com a gente, é evidente que mexe. Agora, a gente briga muitas vezes por conta de atletas de futebol que ganham R$500 mil por mês, que ganham R$1 milhão por mês, que não estão nem aí para o torcedor, né? Você fala a questão do Lucas Lima. O Lucas Lima vai jogar no Palmeiras. Até outro dia era o principal desafeto da torcida palmeirense. Quer dizer, ele muda de opinião ao sabor do que lhe é conveniente, da sua conveniência. Claro, né? Claro, não tem dúvida. Não, eu não me deixo levar por essas coisas de ídolo. Ídolo, eu não tenho ídolo no futebol já faz tempo. Gosto de ver algum jogador jogar, gosto de ver o Lucas Lima em boa fase jogando bem, já vi. É um baita jogador, um belo jogador, não é um craque. Na acepção do termo, nunca foi craque. A palavra craque ficou tão caiu em desuso, né? Acha que joga mais do que joga? Não. Ele é um bom jogador e eu gosto de ver um jogador como ele. Ele me lembra, guardadas as devidas proporções, Gerson Canhotinha de Ouro. Não. Que a gente viu. Não, guardadas as devidas proporções, por favor, entenda. Guardar, ele me lembra de jeito Gerson Canhotinha de Ouro. Guardadas as devidas proporções, na qualidade do passe de longa distância que ele tem. O Gerson Canhotinha de Ouro fazia aqueles lançamentos de 50 metros que parecia que ele jogava com a mão. Caía na ponta, na unha do dedão do camarada, do Jairzinho, por exemplo. Na Copa do Mundo, quem viu a Copa do Mundo de 70, viu o Gerson fazer esses lançamentos de 50 metros. O Lucas Lima sabe fazer. E ele consegue fazer esses lançamentos de 50 metros. Só que o Lucas Lima, a personalidade do Lucas Lima não se compara com a do Gerson. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o que vai acontecer, ano que vem ele vai jogar no Palmeiras e tudo que ele disse do Palmeiras no Santos, a torcida do Palmeiras vai esquecer e a torcida do Santos vai tê-lo como desafeto, né? Claro. Então isso serve para qualquer outro atleta dessa geração. Eles mudam de time ao sabor da conveniência. Como o Ademir da Guia, salvo engano, só jogou no Palmeiras, como o Pelé só jogou no Santos, o Rogério Ceni só jogou no São Paulo e quem mais? Pouco, né? Não dá para dizer que o Rivelino só jogou no Corinthians, sim, jogou um período longo no Corinthians. No passado, sim. Isso acabou. No passado, sim. No passado tinha isso do cara ficar a carreira dele inteira num clube, né? Isso no passado. Hoje não tem mais, acabou. É dinheiro que... Futebol é profissional, futebol é um grande negócio, futebol paga muito, aliás, remunera tudo nesse muito. mundo é só dinheiro, viu, meu amigo? Tudo nesse mundo é só dinheiro. Infelizmente, o mundo virou de ponta cabeça. Eu nem acho que esteja errado, Ivan. Um profissional que deixa uma empresa e vai trabalhar na outra porque recebeu uma oferta melhor. Não, quanto a isso... Não vejo, honestamente, não vejo nenhum erro. Quanto a isso, não tem... O Gugu recebeu uma proposta... Desde que seja de uma maneira decente, correta. Claro que não sim. do jeito que está fazendo o Lucas Lima. Claro que sim. Certo? O Gugu recebeu uma proposta para deixar o SBT. Aliás, Silvio Santos deu outro show esse final de semana no Teleton, na maratona televisiva Teleton. O SBT arrecadou, o Teleton arrecadou, as emissoras que participaram do Teleton arrecadaram mais de 30 milhões de reais para a CD. Isso é expressivo, né? Porque 30 milhões é uma quantia maior até do que o Criança Esperança da Globo. E o Gugu, à época, recebeu uma proposta para ir trabalhar na Record para ganhar 3 milhões de reais por mês. Sabe o que disse o Silvio Santos? Se me pagassem isso, eu ia também. Claro. Né? Pergunta lá para o Bispo se ele não quer pagar esse valor. Eu também vou. 3 milhões por mês? Depois, o Gugu rompeu o contrato com a Record e hoje ele seguramente não ganha todo esse dinheiro. Mas à época eram 3 milhões de reais por mês e o Gugu foi para a Record. Então, eu não vejo, honestamente, problema do profissional trocar de empresa porque ele recebeu uma proposta melhor ou, enfim. Tem aquele profissional que não se sente bem mais no lugar onde trabalha, ele troca por um outro ambiente, também não vejo o menor problema. Então, nesse aspecto, Ivan, do mercantilismo, coloquemos assim, eu não vejo nenhum problema. Não. Faz parte do jogo. Se o cara te oferece uma grana a mais, né? Você procura o seu atual empregador, claro. Olha, eu recebi uma proposta, né? De maneira correta, né? Eu recebi uma proposta assim, essa e tal. Se você cobrir, eu tenho interesse em ficar.
Eu já fiz isso na minha vida. Já tive relações assim com patrões meus nesse nível. Olha, eu recebi uma proposta melhor lá, mas eu não quero sair, pretendo ficar. Só que veja, precisava cobrir, pelo menos cobrir a proposta, né? Ah, não vou cobrir. Não vai cobrir, então, muito obrigado, né? Foi um prazer e estou indo para outro. Isso faz parte do jogo. Não, quando eu falo que é só dinheiro, não é com referência a isso, né? Essas coisas fazem parte do cotidiano da vida da gente. Quando eu falo só dinheiro, que as coisas... o humanismo foi deixado de lado, né? Pode ser. O humanismo foi deixado de lado. Uma coisa que tinha, se a gente está falando só do futebol aqui, o amor à camisa, né? O Pelé tinha amor à camisa. Mas o Pelé parou de jogar faz 40 anos, né? Pelé só foi jogar no Cosmos depois que saiu do Santos, depois que se aposentou do futebol. Foi quase uma ação promocional, Aí né? foi ganhar dinheiro. Aí ele foi ganhar dinheiro. Até então no Santos ele não ganhava dinheiro como ganhou no Cosmos, né? Aí foi ganhar dinheiro. Mas se você fizer um comparativo... Algumas pessoas não dão valor só ao dinheiro. Eu não sei qual é a situação econômica do Ademir da Guia, por exemplo. Mas se você fizer um comparativo do Ademir da Guia com qualquer outro jogador do Palmeiras, dessa safra agora que está jogando, com patrocínio da Crefisa... Jamais ganhou tanto. Nunca ganhou dinheiro. Jamais. Né? Como Sócrates também não ganhou no Corinthians, como Zico também não ganhou no Flamengo, o dinheiro que esse pessoal ganha. Porque o futebol não é um negócio que é hoje. Como na música, né? Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo não ganharam o dinheiro que hoje ganham Marília Mendonça, Jorge e Mateus, Henrique e Juliano. As coisas mudaram, né? E as coisas só mudaram, Ivan, porque elas se profissionalizaram. Para o bem ou para o mal. Eu acho que foi para o bem. Ontem, por exemplo, o Lewis Hamilton foi tetracampeão mundial de Fórmula 1. E tem uma discussão se, afinal de contas, o Lewis Hamilton foi melhor que o Senna ou não. Agora, tendo sido melhor que o Senna ou não, tem dois aspectos que têm que ser relevados, né? Na verdade, três. O Senna morreu correndo. E morreu só um pouquinho mais velho que Lewis Hamilton. Mas o Lewis Hamilton ganhou muito mais dinheiro na sua carreira de corredor de Fórmula 1 do que o Ayrton Senna. Eu acho que não dá para comparar. Né? Não dá para comparar os jogadores do passado com os de hoje pelo nível pelo futebol do Hamilton não quebra. Agora, e não dá para comparar porque eram outros automóveis. O carro do Hamilton não quebra. E o carro do Senna quebrava. O carro do Piquet quebrava. E o carro do Hamilton não quebra. Os carros de hoje são tecnologia pura. Então, quando você fala Hamilton bateu o recorde de pole positions do Ayrton Senna, bateu, mas não em condições de igualdade, né? Naquela época, os pilotos dirigiam, acho que o Senna deve ter pegado pelo menos um pouco disso, carros sem direção hidráulica. Olha, hoje naquela época, trocavam a marcha na mão. São coisas absolutamente distintas. Hoje a gente tem na transmissão de televisão o rádio do piloto com o seu chefe de equipe. O piloto, o cara que está no carro, diz assim: eu estou sentindo uma vibração aqui no pneu direito dianteiro. O engenheiro que está lá no box sentadinho numa cadeira, lá não correndo risco nenhum, ninguém vai dar uma porrada nele, o engenheiro que está lá, vai naquela tal de telemetria e diz assim: toca o pau. O que você está sentindo não é nada. Pode meter o pau. É uma vibração que não vai dar nada. Mete o pau. Toca o pau nessa coisa aí. Lá na telemetria, lá no... Quer dizer, cara, é outro mundo. Não dá para comparar. O mundo de Ayrton Senna e o mundo de Lewis Hamilton são dois mundos completamente diferentes. Eu acho que justo é você dizer, Ayrton Senna foi o melhor da sua época. Sim. Michael Schumacher foi o melhor da sua época. Lewis Hamilton... Eu nem sei se o Lewis Hamilton é o melhor da época dele. Eu acho que o Alonso é melhor que ele. Né? Ele é um grande piloto. Mas é um grande piloto. Inegavelmente é um grande piloto. Então... Ontem, na primeira curva, na segunda curva, aliás, que os dois à frente, lá, o Verstappen com o Vettel estavam disputando a primeira posição. Você viu a passada que ele ia dar nos dois? Onde que ele enfiou o carro dele? Sim. Ele ia passar... Se não pegam ele, se não batem nele, ele ia passar os dois. Naquela curva ali, o que ele fez ali, aquilo é coisa de fora de série. Não, ele é um grande piloto. Aquilo é coisa de fora de série. Mas a brechinha que ele achou ali para se enfiar ali... Ivan, a Fórmula 1 não ficou chata porque ela não tem brasileiro na frente. Lógico, se tivesse um brasileiro lá na frente, ela seria mais atrativa para os brasileiros. A Fórmula 1 ficou chata porque ela virou um laboratório de tecnologia e desprezou-se o fator esportivo.
Então, quando a Renault entra na Fórmula 1, ou a Honda, ou a Ferrari, que nunca deixou a Fórmula 1, ou a Mercedes, elas desenvolvem tecnologias para os carros de rua e elas fazem carros inquebráveis. E esse é um grande problema, né? Quantas vezes Nelson Piquet e Ayrton Senna, para citar 2 brasileiros, não caíram lá atrás no grid e não foram escalando o grid, né? Eu fui piquetista uma vida toda, mas eu cansei de ver o Nelson Piquet uma vez em 1987 em Detroit. Ele caiu para o último lugar e chegou em segundo, numa corrida que o Senna ganhou, numa pista de rua. Aliás, hoje... O Senna, quando foi campeão mundial a primeira vez em Suzuka, 1988, caiu para 16º lugar e ganhou a corrida. O Hamilton ontem, com o melhor carro, conseguiu chegar em 9º. Então, E o Vettel conseguiu chegar em 4º lugar. É hoje, dia 30 de outubro, que ocorreu essa primeira prova O tricampeonato do Nelson Piquet hoje comemora 30 anos. O tricampeonato do Nelson Piquet foi hoje, e o primeiro título do Senna no Grande Prêmio do Japão foi hoje, essa corrida que você falou aí. Ele teve um problema, o carro dele apresentou um problema de motor. Na largada. Na largada. Ficou parado na largada. Foi isso. Ficou parado na largada. O carro dele ficou parado na largada. Ele chegou a ficar em último lugar. Último não, 16º. 16º? É. No meio do pelotão. 16º. Ele conseguiu fazer o carro dele pegar no tranco. E passou todo mundo. Ele ficou em 16º, como você falou. Eu não lembro a posição, mas o último ou 16º. Ele conseguiu, sei como lá, fazer o carro dele pegar no tranco. Esse cara saiu do 16º lugar e foi ganhar a corrida. Provavelmente ele estava nervoso, né? Deve ter errado uma marcha, na época que as marchas eram passadas manualmente, e aí foi ultrapassado por quase todo mundo. Aí quando ele conseguiu engatar a marcha certa, ele foi passando depois de outro, para ser campeão do mundo. E ele foi campeão do mundo na madrugada do sábado para o domingo aqui no Brasil, no domingo lá no Japão. E o Nelson Piquet, né? Porque o Piquet foi campeão em 87 e o Senna em 88. Seguinte, E por que o dia 30 foi o dia do título dos dois, né? O Piquet ele ganhou num ano antes, numa sexta-feira, no sábado, perdão, porque o Nigel Mansell bateu contra o muro. Foi. E o Senna ganhou um ano depois, quer dizer, um dia depois, né? Num domingo, mas num dia 30 de outubro, na pista, passando todo mundo. Mas a Fórmula 1 tinha disputa, hoje ela não tem mais. Hoje você sabe que quem largar na pole provavelmente vai ganhar a corrida. E quem largar em último não vai ganhar a corrida. E nós vimos, né? Piquet escalando o pelotão, Senna escalando o pelotão, ganhando corridas, mesmo tendo caído lá para 20º lugar. Não só eles, outros pilotos também, né? Você sabe que é dada ao Ayrton Senna a melhor volta da Fórmula 1 em Donington Park, em 1993, que ele larga na primeira volta. Né? Não, em cima do Prost. Piquet já tinha se aposentado. Piquet se aposentou, se acidentou em 92 em Indianápolis, nas 500 milhas, no treino das 500 milhas, e aí o Prost foi ultrapassado pelo Senna e mais 4 ou 5 carros na chuva. Aquela ultrapassagem por fora? Aquela por fora? 4 ou 5 carros na chuva. Que ele entra com o carro derrapando na curva? Na verdade ele entra no hairpin, né, no grampo. O Senna ultrapassa todo mundo que estava na frente dele, 4 ou 5 carros, e essa é tida como a maior largada, a melhor primeira volta da história da Fórmula 1. Mas nessa primeira volta, o Rubinho Barrichello também ultrapassou 9 carros. Então, se o Senna ultrapassou 5 carros, o Barrichello, ultrapassou 9 carros. O que eu quero dizer com isso? Que o Barrichello era melhor que o Senna? Não, evidente que não era. Evidente que não foi, né? Mas ele também não corria com um carro tão bom quanto o carro do Ayrton Senna. O que eu quero dizer é que na Fórmula 1 de antigamente era possível escalar o pelotão. E na Fórmula 1 de hoje não tem jeito, meu amigo. O cidadão, né? O Felipe Massa ontem. Que posição ele largou? 10º lugar. Que posição ele terminou? 11º lugar. E no Brasil, daqui a 2 semanas tem a corrida. Se o Massa largar em 10º, em que lugar que ele vai terminar? Provavelmente em 10º. E por aí vai. Quem largar na pole vai ganhar a corrida. Isso deixa chato, né? Porque deixa previsível. Com certeza. Exceto um ou outro maluco lá na frente fazendo uma maluquice. Tirando um ou outro maluco fazendo uma maluquice. O resto Mas aí quebra um carro de 20, né? Na Fórmula 1 que eu gostava de ver, pode me chamar de nostálgico, não tem problema, 26 carros largavam, às vezes 6 terminavam. Porque 20 ou batiam ou quebravam, né? Então você tinha acabava a gasolina, né? Quantas vezes o piloto que estava na frente acabava a gasolina?
E se a gente for voltar ao passado, tem muita história para contar aqui. A Fórmula 1 inglesa começou nas garagens, eram esses caras que hoje são donos dessas equipes que custam Todos fortunas, garagistas, né? Da milhões McLaren, e da milhões de- Williams, da Lotus. Eram chefes de equipe que montaram suas equipes dentro de garagem. Brabham, né? Pilotos muitas vezes frustrados, né? Bernie Eccleston, por exemplo, que fez a Fórmula 1, chegou a correr de moto. Jack Brabham, que fundou a equipe Brabham, com a qual o Piquet foi bicampeão, foi campeão do mundo com a própria escuderia. Aí os Fittipaldi tentaram fazer um carro brasileiro, todo mundo sabe que fim que deu. Infelizmente. Mas era um carro que fazia bons resultados. Tem equipe na Fórmula 1 que passa em branco, Ivan. Tem equipe, a Marussia, por exemplo, que foi uma equipe que saiu do grid recentemente. Ela fez um 8º lugar com aquele piloto que morreu, inclusive, num acidente banal em Suzuka, que o trator caiu em cima dele, o Jules Bianchi. A Marussia fez um 8º lugar. A Fittipaldi fez vários pódios. Várias vezes na Fórmula 1 daquela época, só os 6 primeiros faziam pontos. Várias vezes fez pontos. Só que o brasileiro não teve o respeito que deveria ter tido com a Fittipaldi, nem a paciência, não é? E aí faltou dinheiro, a equipe fechou as portas. Bom, hoje falamos muito de esporte aqui, futebol e Fórmula 1, que são sempre duas paixões muito grandes do brasileiro, né? Amanhã a gente volta para o Colóquio para falar de política. Mais política, Ivan? Um pouquinho mais, né? Precisamos falar de mais política, sempre, né? Precisamos falar de política sempre. Vamos aguardar. Hoje tem sessão da Câmara, né? Hoje tem sessão da Câmara, mas sessão da Câmara aqui em Limeira tem sido uma... Aguinha com açúcar, Para né? usar uma expressão que eu gosto de usar aqui, água de charchicha. Né? Tem sido água de charchicha. Dificilmente sai algum embate lá, né? E agora eu tenho a impressão que até o final do ano nós não vamos ter nada de extraordinário, né? Porque daqui a mais ou menos 40 dias começa o recesso parlamentar. Mas tem. Eu até estava conversando com a Nani hoje sobre isso. Onde pode sair da água de charchicha é nessa história do passe do passe gratuito para o Mas deficiente. os vereadores vão votar com o prefeito. Eles podem até jogar para a torcida durante um determinado tempo, mas depois votam com o prefeito. Então, mas será? E vai assumir o ônus? Ivan, vereador de primeira viagem, né? Ele primeiro quer chamar a atenção para si, né? Alguns são mais discretos, outros são mais espetaqueiros, né? Querem chamar a atenção para si. Mas ele sabe, principalmente de primeira viagem, nessa Câmara, salvo engano, 2/3 são, dos 21, 14 são vereadores de primeira viagem. Eles sabem que eles precisam do prefeito, Ivan. Tá. Então, na reeleição, vai pedir voto pro prefeito, não é isso? Porque aí, se você faz um cálculo, essa Câmara tem... É isso que o povo devia falar pro cara, não vai pedir voto pro prefeito. Os dois do PSDB são vereadores de primeira viagem. Aí, do PSB, o Marco Xavier é de primeira viagem. Aí o Estevão, eu não sei qual é o partido dele, é de primeira viagem. O Cleiton é de primeira viagem. Tá, Realmente a memória vai me trair, mas eu tenho a impressão que houve uma renovação muito grande nesta Câmara Municipal. Não foi nada, é na média de sempre. Bom, que se não foi 70%, metade da Câmara foi renovada. E aí, vereador de Constância, é vereadora de primeira viagem, mesmo sendo de fato vereadora, de fato é o Silvio Félix. Bom, aí você soma pelo menos 10 ou 11 que estão lá e que são de primeira viagem, que sabem que precisam do prefeito. E outros que são por natureza adesistas, não é, Ivan? Tá. Então, por isso que eu falo. O Darcy Reis é adesista por natureza. Por isso o Toninho que eu Franco falo. também não vai brigar com o prefeito. Por Né? isso A que eu Érica falo. Tanque não vai brigar com o prefeito. Falo que tá na então ele nossa tem mão. os votos necessários. Tá na mão do povo. O povo é que não sabe usar. O povo é que nem elefante. O elefante não é assim que dizem? Que aqui, o cara vai lá, bota uma cordinha lá no circo, né? Bota uma cordinha na pata do elefante, o elefante vai andar, ele sente aquela cordinha ali. E aí ele para. Ele desiste, ele deseste, né? Como diz o outro. Ele não tem consciência da força que ele tem, é o que dizem, né? E a mesma coisa o povo. O povo é um elefante que não tem O consciência Marcelo da Rossi força está que tem. alinhadíssimo com o Júlio César, que é vice-prefeito. O Marcelo Rossi foi eleito na base governista, então acho pouco provável. Daí você pega Rafael e Helder no PMDB, são novos vereadores, assim como
o Marcelo Rossi. Então, esse pessoal que é novo na Câmara não vai querer se indispor com o prefeito. E o pessoal que naturalmente é adesista também não. Sabe por quê, Ivan? Porque senão o prefeito retalia, não é esse aqui. Sim. Qualquer um. Você não vai me ajudar? Então, quando Só você que precisar veja- do ônibus só que veja- para levar a sua turma, o seu pessoal lá para praia, não vai ter. Quando você precisar podar árvore, não vou podar. Quando você precisar fechar uma rua para fazer uma festa junina, não vou autorizar. Quando você precisar de um atendimento X ou Y, eu não dou. Isso. E aí o vereador fica de mãos atadas. Ele sabe que fazendo, aspas, um certo escândalo, ele chama a atenção para si, porque o vereador, desde o primeiro minuto que ele é vereador, ele está pensando na reeleição ou numa próxima eleição. Mas ele sabe também que não pode romper com o prefeito, porque rompendo com o prefeito, meu amigo, Tá. bau. É aí que eu falo que o povo é o elefante da história, né? Não tem consciência da sua força. Que se o povo mudaria isso fazendo isso que eu estou falando, né? O cara virou as costas para o povo e foi fazer merda com o prefeito. Quando bater na porta da sua casa na próxima eleição pedir voto, você falava, pedir voto para o prefeito, para esse cara aí. O povo não faz isso. O povo não faz isso. O povo não faz isso. Não faz isso. Então, o que eu posso fazer? Né? Vai ficar amarrado lá com a cordinha, debaixo da lona do circo, o resto da vida. E outra coisa, viu, Ivan, para encerrar essa questão e também o nosso colóquio. A questão da gratuidade, ser suprimida a gratuidade aos pais e deficientes, isso vai passar, porque o prefeito quer que passe, o prefeito quer que seja assim. A Câmara vai, de novo, passar recibo, né? Porque a Câmara, o tempo todo, é passadora de recibo do prefeito. E confortável na posição de que nem os pais dos deficientes estão indo reclamar. A única movimentação popular representativa nesse momento é a do Rubi. Porque você percebe, o Mário Botion fechou posto de saúde à noite. Ninguém reclamou. Teve um barulhinho, o barulhinho acabou rápido. Ele cortou pela metade a distribuição de remédios. Ninguém reclamou. É o elefante. Teve um barulhinho, o barulhinho passou rápido. Então, hoje tem uma movimentação grande, porque são 900 famílias no Rubi, né? E esse pessoal não sabe o que vai acontecer do seu futuro, mas mesmo os deficientes, que são 2.300 atingidos, tem 2 ou 3 na Câmara protestando. Então, o político amarra a pata do elefante com uma cordinha, com um barbante, e o elefante fica amarrado lá. Isso aí, é o que você está falando, é isso aí o resultado. Porque o protesto tem que ser educado e ordeiro. Claro. Eu não estou imaginando que o protesto vá ser mal educado e vá ser uma desordem, uma bagunça. Não. E nem com violência. Ele tem que ser educado, ordeiro e sem violência. Assim tem de ser qualquer protesto. Mas, nesse caso dos deficientes, Ivan, fica difícil achar até alguém que queira dar entrevista. Né? Porque as pessoas têm medo de perder... Tem medo de perder. Elas já têm muito pouco. O que não tem. Elas estão perdendo parte desse pouco, ou quase tudo. E elas têm medo de ficar sem absolutamente nada. Então, são pessoas muito humildes, são pessoas que se amedrontam com qualquer coisa. Então, né? Pode ter certeza, o político faz uma conta só, Ivan, ele conta votos. O político só conta votos. Se ele percebe que aquilo dará para ele visibilidade e pode trazer novos votos numa eleição ano que vem para deputado, ou daqui a 2 anos para vereador, ou quem sabe até para prefeito, ele se aprofunda naquela questão. Mas se ele percebe que tem pouco eco, tem pouca reverberação, ele fica ali, ele espera o murmurinho passar e assim é que é. Tá bom. Então, que seja assim, então. Lamentavelmente. Você não vê a questão do... O que vai acontecer ao acampamento do Horto? Não vai acontecer nada. Vai ficar por isso. E as pessoas vão esquecer. Não, o acampamento... As pessoas vão esquecer. Amigo, o outro está lá há 10 anos. O acampamento do Horto vai ficar onde está, na justiça. Na justiça. Quem invadiu o Horto primeiro? O município de Limeira. O município de Limeira é um invasor. Todo mundo que está lá é invasor. O acampamento Elizabeth Teixeira invadiu, esse grupo que chegou lá agora invadiu, e o primeiro que invadiu lá foi o município de Limeira. E a briga foi parar na justiça. É isso. Posso ir embora? Até amanhã, Ivan. Posso soltar minha cordinha aqui que está amarrando minha pata? Até amanhã, Ivan. Um abraço. Boa tarde, educador.